Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Boa noite, turma. Na aula de hoje, nós vamos fazer da seguinte forma. Sempre eu inicio corrigindo a tarefa anterior. Como nós estamos com poucos encontros, nós vamos fazer o seguinte. Vamos direto ao conteúdo, tá? E depois, sobrando tempo, a gente vai administrando as correções. E vou deixar gravado no AVA essas correções para vocês. Então, conforme vocês forem fazendo as atividades, vocês já vão ver que, olha, vamos lá se tem uma duvidazinha, vamos olhar, tá? Que daí vocês conseguem estar desenvolvendo. E aí a gente abre uma aula só para perguntas, para tirar dúvida, e aí não precisa, de repente, a gente explanar, assim, online, né, síncrone, todo mundo junto a correção, tá? Então, na hora das dificuldades, conforme for assistindo o vídeo gravado, vocês podem ir anotando as dúvidas, e depois a gente abre uma aula só para tirar dúvida. Então, na aula de hoje, nós vamos ver um pouquinho sobre renda. O que vem a ser a renda, professora? Peraí, deixa eu compartilhar aqui, porque senão nós não vamos dividir muito bem a nossa tela, né? Peraí. Diminuir aqui também o videozinho, para ficar só a professora, e colocar no modo de apresentação, para que a gente possa desenvolver esse novo conteúdo que não é novo, tá? Vamos ver. Até agora, a matemática financeira envolve toda e qualquer operação que nós temos com relação a pagar algo por aquela remuneração, assim, vamos dizer, o juro, né? Tudo que envolve uma remuneração do valor do capital, que é o juro, né? Envolve renda, envolve empréstimo. Nós vimos até no juro simples, olha, eu peguei um dinheiro emprestado, assim, assim, assado. Eu fiz um investimento. Investimento lembra renda. Empréstimo lembra financiamento. Então, esses nomes são tudo muito, assim, parecidos, similares, tá? Então, qual que é a diferença, professora, dessa renda que nós vamos ver agora aqui, nesta aula de hoje? Deixa eu só ver aqui quem está com o microfone ligado. Jane, eu vou pôr no mudo, tá, Jane? Isso. Aí, bom. Então, nós vamos ver o seguinte. Existe... vamos dizer assim, a série de fluxo de caixa. Cada período, a cada tempo, você tem uma parcela diferente. Eu comprei uma coisa de tanto à vista, paguei X de entrada, aí depois dei 2X, né? Ou então eu peguei um capital e apliquei em 2 investimentos diferentes, 40% em um, 60% em outro, né? Então, tudo isso faz parte. Agora, renda, nesse capítulo, nós vamos falar de séries uniformes. O que é isso, professora? É parcelas iguais. Então, parcelas que têm o mesmo valor, PMT, né? Então, todas as PMTs, observando que são as parcelas, elas vão ter o mesmo valor nominal. Então, tanto faz eu iniciar pagando 2.500 no primeiro mês, como no 36º mês, tá? Ou durante uma vida, tá? Então, a parcela, nesse momento, está caracterizando uma renda fixa, ou seja, uma renda que não muda de valor, tá? E que a cada parcela você tem o mesmo intervalo de tempo de parcelas. Ou ela é semestral, ou ela é anual, ou ela é mensal, bimestral, etc. O mais comum, mensal, tá? E tem
o número de parcelas determinada. A única coisa que não tem número determinado é quando você faz vamos dizer, aquele investimento para aposentadoria, tá? Você comprou uma preparação, e aí você fala assim, eu vou fazer aí uma capitalização, uma previdência, lembrei, previdência privada. Nessa previdência privada, você começa, olha, eu estou pagando X por mês, tem uma correção tal, porque está variando de acordo com o índice tal, mas existe o seguinte, se eu reponho, eu pego essa capitalização, que ela é corrigida, ela vai ter um acréscimozinho, eu ponho o dinheiro na mão do banco, o banco trabalha com ele para mim, e ele me paga essa remuneração que é o juro. Então, ele vai ter um prazo, assim, indeterminado, porque eu posso parar no 4º ano que eu já recebo o meu capital de volta, eu não recebo 100%, mas eu já recebo uma boa parte dele. Ou eu posso continuar pagando até eu ter um imprevisto, por exemplo, um acidente ou uma doença, alguma coisa, e precisar da previdência. Então, nesse tipo de operação de previdência privada, não encaixa aqui nessa série uniforme. Aqui se encaixa financiamento de carro, né? Financiamento de casa, que é habitacional, é longo, mas se encaixa, tá? Uma determinada negociação de 1 ano, de 2, tá? Então, aqui nós vamos ter um número de parcelas determinado, e esse número de parcelas determinado, eu tenho, olha, o mesmo juro, tá? Eu tenho o número de parcelas determinadas, ou seja, parcelas que eu sei quantas eu vou pagar, o tempo entre cada parcela são os mesmos, e o valor das parcelas também são iguais, tá? Então, nós temos aqui a característica dessas rendas uniforme, são essas 4, tá? Então, exemplo, professora, nós vamos ver esse exemplo de várias formas, de vários ângulos. Então, ele é bem basiquinho, mas é para a gente aplicar os conceitos, tá? No exemplo A, eu peguei um empréstimo de R$1.000, tá? Vou até grifar ele aqui. R$1.000, a uma taxa de juro de 3% ao mês, certo? Ó, aqui eu já defini qual vai ser o tempo entre as parcelas. Calcule qual o valor das 4 parcelas mensais, né? Iguais e sucessivas a serem pagas, sendo que a primeira parcela vai ser daqui a 30 dias. Então, aqui eu estou falando, vamos tentar desenhar assim, eu acho que tem lá na frente, mas aqui só para ficar gravado, tempo zero, eu peguei um fluxo de R$1.000. Aí eu tenho primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês. Em cada um desses aqui, eu tenho a mesma unidade de tempo, que é o mês, e tenho primeiro mês, vai vencer com 30 dias. Tá? E eu vou ter uma parcela. Eu não sei qual é o valor desta parcela, tá? Que eu posso considerar, vamos falar de parcela? Então, eu vou falar de PMT. Então, cada uma dessas vai ser um pagamento, tá? Aqui, ó, o desenho. A professora tinha que rabiscar, né? Então, eu quero saber, nessa série uniforme, quanto que eu vou pagar no primeiro tempo, no segundo, no terceiro e no quarto tempo. Tá? A taxa de 3%. É muito simples, pessoal. A primeira consideração das séries de rendas unitárias, uniformes, é essa aqui, ó. Vou até fazer um quadrinho em volta dele.
você tem que o F1, que é o valor futuro da primeira parcela, ela tem que ser igual ao F2, o F3 e o F4. Como que eu faço esse cálculo rapidinho? Professora, vamos lá. R$ 1.000 CHS na calculadora financeira aqui na HP. CHS para ficar negativo, valor presente, que foi o que eu iniciei o empréstimo. O juro e 4 parcelas, né? N, que é o número de parcelas, e eu vou ter quanto o valor de cada uma dessas parcelas? 269,03. Então, o PMT aqui é o período de pagamento, né? Period payment. O valor de cada prestação dessa série uniforme. E o N é o número dessas parcelas. Então, nós temos aqui que a resolução desse exercício ficou que cada FV aqui, cada FV que eu posso dizer que vai ser chamado o valor futuro da primeira parcela, valor futuro da segunda parcela, valor futuro da terceira parcela e valor futuro da quarta parcela, todos eles vão ser igual a 269,03. Vocês querem ver fazer na HP? Vocês já fizeram isso. Eu acho que nós podemos fazer o primeiro, manter aqui a colocação, mas vamos analisar aqui o... site da HP. Primeiro vamos limpar ela, né? Tá. Vamos colocar F. Só 2 está de bom tamanho, né? Então, aumentando ela. Trazendo para cá. Legalzinho, né? Tá. Ó, R$ 1.000. CHS é valor presente. Eu tenho 4 parcelas, que vai ser o N, a uma taxa de 3%, que é a taxa, né? E vou perguntar qual que é o valor da parcela, ó, PMT, tá? Eu posso também achar o valor futuro geral, mas eu quero saber qual que é o valor da parcela. Difícil? Tranquilo, tá? Tranquilo essa posição. Vamos continuar agora fazendo um pouquinho de diferente o nosso exercício B, mas com os mesmos dados. Vocês vão ver o seguinte, olha, um empréstimo foi concedido para ser pago em 4 parcelas, só que não falou o valor presente. Aqui ele fez diferente. Aqui ele fez que as parcelas são de R$ 270, bem próximo do 269. Sabendo-se que foi contratado a uma taxa de juro de 3% ao mês, tá? Calcule o valor, tá? Qual o valor dessa dívida? Não é para quitar, dessa dívida. Qual que é o valor atual dela? Então, nós vamos fazer o seguinte, a mesma consideração, ó, do detalhe aqui, da regra geral, das rendas uniformes, que são os valores futuros das parcelas, tudo igual. Então, primeira coisa, F, fim, limpei a calculadora. O valor da parcela é 170. Eu vou entrar com ele negativo, porque daí eu vou ter o outro valor positivo, tá? 3% de juro e 4 parcelas. Qual que é o valor presente? 1.003,62. Professora, por
que não foi 1.000 redondo? Porque aí eu tinha que ter o valor da parcela quebradinha. Se eu tivesse colocado aqui 269,62, eu teria o valor de R$ 1.000 redondo, certo? Então, você vê que com HP a gente pode fazer das duas formas. Achar o valor presente, achar o valor das parcelas e achar também o valor das prestações. Então, primeiro detalhe, esse início, tá? Se vocês aplicarem aqui e não obtiver o mesmo resultado, olha o que nós estamos observando. Caso essa resposta não seja igualzinho, é porque você está com a abreviatura BEGIN. Esse BEGIN é início. Esse início, ele identifica, né, se a série é antecipada. E quando é a série antecipada? Quando eu tenho uma entrada. Então, a entrada fica no tempo zero, então todas as outras prestações eu tenho que também fazer com essa função. Então, a renda postecipada, ou seja, a renda que você olha o valor futuro na data do 30 dias, ou na data do tempo da parcela, você tem essa daqui, ó, G-END, END fim, postergada, certo? Então, nessas séries uniforme, nós vamos ver essas duas modalidades. A modalidade de início e a modalidade de fim. A primeira que nós estamos vendo é a modalidade de fim. Cada uma delas no final, né, no tempo do F. Então, a gente está calculando no tempo do F. Nós vamos fazer a bateria de exercícios aqui da página 88, e vocês vão ver que tem páginas que eu pulei, tá? Quando tinha muito exercício, como é para a gente simplesmente ter um conhecimento geral, eu tirei algumas páginas da apostila e vocês vão ter como treinar, mas não com excesso de exercício, tá bom? Então, exercício sobre esse tema está na página 88. Depois eu vou fazer as correções e vou colocar correção da página tal, para vocês não se perderem. Então, o valor atual, né, das séries postecipada ou imediata, que são aquelas que vence no período após, não no tempo zero, essa é a característica principal. Então, veja bem, o valor atual de uma série postecipada ou imediata, né, é que o valor atual encontra-se em um tempo, em um período antes da primeira prestação. Ou seja, você pegou emprestado aqui e ela está no primeiro pagamento, ou seja, sem entrada. Tempo zero. Assim, qual que é a característica, tá, da renda que ela é antecipada? A característica dela é que é a seguinte, ó, o valor atual, agora é a outra modalidade, né? O valor atual dela encontra-se sempre sobre a primeira prestação, tá? Geralmente, aplica-se no caso de financiamentos em que se exige uma entrada no mesmo valor da prestação, ou seja, essa entrada vai estar no tempo zero, então ela é antecipada. Antes vem início, início vem begin, tá? Então, aqui nós vamos usar a função azul, que é o G, e puxar na calculadora para ter a calculadora pronta para calcular para a gente. Como é que nós vamos fazer isso, professora? Vamos lá aqui olhar a calculadora, manter aqui as alterações, e vamos olhar a calculadorazinha aqui. Vamos limpar ela aqui, tá? Vocês podem ver que aqui no visor não está escrito nada.
Quando não está escrito nada, está na função 8, que é o end no final. Eu quero chamar aqui a função begin, então G7. Ó, apareceu no visor. Então, todos os cálculos, quando estiverem sendo feitos, colocados da mesma maneira nessa parte financeira que é da branquinha, tá? PMT, PV, né? FV, né? Todas elas daqui vão estar seguindo a orientação desta renda. Então, vamos voltar à nossa apresentação aqui. Bom, se é no começo, nós temos a seguinte, tudo igual, única coisa que eu tenho uma entrada. Então, professora, como que usa isso? Essa entrada é do mesmo valor da PMT e começa, vamos colocar aqui nesse exercício aqui, eu vou explicar, caneta. Caneta vem aqui, o mesmo desenho, aí você teria aqui primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, e cada FV de parcela, ou PMT, estaria aqui. Esse é a postergada, imediata, ou seja, imediatamente após os 30 dias do primeiro, né, de pegar o dinheiro, do tempo zero. Então, o que acontece? Aqui no tempo zero, eu tenho que dar também uma entrada. E essa entrada tem o mesmo valor da PMT, que vai seguir sucessivamente no demais tempo até a finalização do contrato, tá? Então, aí o que eu tenho? O primeiro pagamento aqui eu tenho que puxar para o zero, porque eu não vou ter ele lá, ele vai estar no tempo zero. Então, se eu estou no tempo zero, eu vou ter que usar sempre a função G e bag. Bag, que vem do início, que é o begin. Perfeito? Bom, então essa série, da página 97, eu também pulei alguns exercícios aqui, quer dizer, enxuguei eles, vocês vão aplicar com a calculadora da forma que eu falei para vocês. Aí vem valor futuro ou montante dessas séries. Mesma coisa do juro simples, do juro composto. Não, igualzinho o juro composto. A única coisa que nós vamos utilizar aqui, tá? O FV, e vamos usar só a calculadora financeira. Não precisa fazer aqueles outros cálculos que ainda no fluxo de caixa a gente precisa fazer, porque aqui nós conseguimos, né, trabalhar apenas com HP. Tá? Então, o valor futuro ele se encontra a partir de um valor presente. Só tem futuro se a gente pegar o valor ou pôr para aplicação ou pegar como empréstimo, pôr para investimento ou pegar como capital de giro, tá? Financiamento. Então, e aí você quer saber como você vai quitar essa dívida, né, em um único pagamento ou com uma aplicação, né, de um único capital para transformar em um montante, né, para um determinado fim. Né? E esse tempo certo, né, uma determinada taxa de rendimento. Exemplo disso. Eu quero pagar a escola do meu filho. E essa escola do filho é uma faculdade, e a faculdade vai ser cara, né? Então, nós temos que fazer o seguinte, economizar dinheiro, vou me propor a economizar, ele tem 10 anos, vai fazer faculdade aos 18, né? Então, eu tenho 8 anos para fazer um investimento, e no final ter um valor de 25 mil, 35 mil. Então, eu vou ver quanto eu posso dispor do meu salário hoje,
fazer essa aplicação, né? Fazer esse investimento, ou em grupos de investimento fechado, ou em ações, ou pedir auxílio para um corretor de investimento, tal, mas eu quero chegar em 8 anos, ter 35 mil para poder pagar a faculdade do meu filho, entendeu? Então, quando tem esse... Ou então fazer uma viagem, né? Eu quero fazer uma viagem no exterior e quero passar 6 meses viajando, não sei o quê, então quero ter um valor de 25 mil, né, que custa uma viagem dessa, 30 mil, não sei o quê. Então, eu vou fazer essa economia, né? Aí, assim, uma viagem dessa não pode passar 8 anos juntando dinheiro, né? Você tem que tentar ver se você consegue juntar um pouquinho mais para poder dar o valor, né? Agora, do filho dá para fazer, né? Porque além de levar o filho para passear, né? Você ainda tem que pagar os estudos. Bom, então vocês entenderam que montante eu preciso ter um propósito determinado, uma série de pagamentos para juntar esse propósito, né? Com um determinado juro fixado, né? Uma taxa de rendimento fixada, aí sim eu posso fazer na HP essa conta tranquila, que não tem muito lero-lero, igual tem. Ah, mas esse aqui é em tal mês, esse em outro mês. Não. Todas as parcelas têm um tempo determinado. Para isso, elas chamam de séries uniformes. E aqui nós estamos, dentro das séries uniformes, falando sobre o montante dessa série, que é a soma de todos os valores futuros de cada um dos termos, né? De cada uma das parcelas. Aí, nós temos a seguinte situação, tá? Vocês podem olhar aqui. A parcela é de R$ 100, a taxa é de 4, o número de parcelas é 5, eu quero saber quanto que fica aqui no final. Então, vamos lançar na calculadora. De que forma? Ó, limpa a calculadora, mas antes de limpar, coloca no beguinho, tá? Limpa a calculadora, coloca 100 CHSPMT, né? Que é a parcela, 4 de juro, 5 tempo, eu vou ter 541,63. Professora, não deu. Por que não deu? Porque você está com a calculadora no fim, né? Nas séries uniformes mais postergadas. Então, vamos aqui, ó, vamos fazer, tá com beguinho, ó. G8, eu tiro o beguinho, né? Deixa eu limpar aqui. F, fim, F, CLX, tá? Vou colocar o G no beguinho, apareceu. A parcela é de 100, PMT, então vamos colocar o CHS, PMT. Aí eu tenho que a taxa, limpa aqui, é de 4 e que o número de parcelas é de 5. Qual que é o valor do FV? 563 e 30 centavos. Tá? Pessoal, se vocês olharem a apostila, todas elas têm as fórmulas. Só que não se preocupa com esse monte de fórmulas, se você pode ter HP te ajudando, tá? Então, você pode partir para resolver esses problemas somente com a informação da HP. Então, esse aqui não tem segredo. Colocou no HP, você já tem a forma de fazer... Uai, peraí, tá diferente. Ah, tá diferente por quê? Vamos lá. Só um pouquinho, pessoal. Esse aqui tá no final, né? Vamos fazer sem o beguinho. F, end. Tirei o beguinho. Ó, deu 563,30 se fosse antecipada. R$ 100, CHS, PMT. 4% e 5 parcelas
eu vou juntar um valor futuro de 541,63. Vocês viram como dá diferença o antecipado do postergado, né? Postecipado, né? Ou da função que vence imediatamente após o início da tomada do empréstimo. Tá? Bom, na sequência, vocês vão ter mais uma bateria de exercícios, 3, 4 exercícios só, 5, não vai ser muito mais do que isso, tá? Perfeito? Então, para essas séries que vocês estão vendo aqui, que são chamadas de rendas, né? Que tipo de exercício nós vamos ter? Aqui, só para vocês terem uma ideia, né? Do negócio dos montantes. Calcular o montante no final de 7º mês de uma sequência de 7 depósitos mensais sucessivos. Cada depósito é R$800, é cada parcela, né? Numa conta de poupança, olha aí, está guardando dinheiro, a uma taxa de 2,10% ao mês. Então, dessa forma, vocês vão estar observando. Vamos ver como que é um exercício daquele do Begin, que é da bateria anterior. Ó, uma mercadoria custa R$106.589,53, podendo ser vendida em 6 prestações mensais, né, de 5% ao mês, sendo a primeira paga no ato da compra. Ó, a informação crucial quando é Begin, tá? Quando é no começo, no ato da compra, aqui você vai ter que usar o G7 ou o GDEG, né, que está escrito em azul, né? Então, dessa forma, você consegue extrair as informações, né, de como você vai aplicar o end ou o começo, tá? Então, não é nada assim muito complicado não, viu, gente? É só vamos dizer assim, um reforço, né, daquilo que nós estamos já praticando nos juros compostos. Então, vamos ver, pessoal, aqui uma partezinha que é bastante interessante, é a amortização do empréstimo. Bom, nós já vimos que podemos pegar, né, para pagar carro, para comprar casa, né, para fazer alguns investimentos a longo prazo. Então, para cada forma de contratação bancária, existe um sistema de amortização. Esse sistema, ele é assim, olha, ele é colocado para imóvel, né? Financiamentos de capital, ou seja, assim, eu vou pegar um FCO, como é que vai ser a cobrança desse FCO? Né? Então, nós vamos ver aqui, né? Eu vou fazer uma reforma em casa, não, na empresa, e aí eu vou comprar equipamentos novos, e esse equipamento novo eu vou fazer pelo Pronamp ou pelo Finan, né? Ou são vários programas governamentais que incentivam em termos de taxa. E se você vai fazer, por exemplo, eu quero colocar energia solar em casa, é fotovoltaica, vou economizar minha energia. Contratando esse serviço, você consegue pagar a prestação, né, de um financiamento, porque tem um incentivo para você migrar, para não usar muito a energia da água, né? Como a gente está vendo a escassez da chuva, como a gente está vendo que precisamos ter uma economia mais sustentável, então é interessante que passamos a usar mais esse tipo de formas de energia. Então o governo faz esses auxílios, né? As montadoras fazem auxílio assim, olha, compra seu veículo, tá? E você pode pagar sem juro, mas aí você tem que dar quase 60% do valor do veículo, né? Mas
ela também pode fazer o seguinte, olha, não, eu vou fazer um juro especial para que a gente consiga vender mais carros. Hoje, eu não sei como é que está a tabela, mas tinha taxas de juros de 1,15, 1,40, né, incentivando assim, a população a adquirir um bem de consumo mais rapidamente. Então, você quer saber de que forma aquelas parcelas vão ser amortizadas. Então, é o ponto estratégico de você acompanhar para depois chegar na metade do caminho e falar assim, eu não quero bem essa conta aqui, olha, eu recebi uma herança, eu vou quitar essa casa, né? Ou eu ganhei um bônus no meu 13º, um 14º, e eu vou quitar esse financiamento. Então, para a gente entender essa amortização, nós precisamos conhecer os sistemas de amortização de dívida, de empréstimo. Tá? Primeiro ponto, são 3 características que nós devemos estar observando. Então, o primeiro ponto desses 3 aqui, nós vamos colocar que é a taxa de juro cobrada, porque é ela que vai onerar a opção de pagar a prazo, tá? E o valor a ser desembolsado, tá? Vamos pensar assim, olha, se você não olhar quanto você ganha por mês, você pode entrar numa prestação habitacional. Aliás, a Caixa Econômica ou bancos assim que financiam, eles olham muito que o valor da prestação só pode ser 30% do que você ganha. Por que isso? Porque ele sabe que você, 70%, precisa comprar gêneros de primeiras necessidades, que são alimentação, medicamentos, transporte, tudo que você precisa para sobreviver. Então, o financiamento é um extra, né? Então, você não pode comprometer todo o seu salário. Então, quando você faz um mau negócio, que você não olha direito o teu orçamento, quanto você está gastando mensalmente, o que vai acontecer? Você não consegue pagar essas prestações. Para isso, vocês têm que conhecer o sistema de amortização para chegar para o banco e falar assim, olha, eu quero renegociar, eu quero mudar, eu quero mais prazo, eu quero diminuir a prestação, ou eu quero pagar antecipado. Então, alguma coisa nós vamos fazer com isso daí. Então, os sistemas de amortização vão facilitar para que você administre, tá? A forma do pagamento das suas dívidas, tá? Esse compromisso de pagar dentro do bolso ou do fluxo de caixa das empresas, tá? O terceiro ponto é quanto eu estou pagando de taxas, né, tarifas, impostos, IOF, comissão, né, que são chamados dos taxa de abertura de crédito, né, ou de administração, né, ou etc. Então, nós precisamos pensar bem que a taxa dita no contrato, muitas vezes, não está calculando que você tem uma taxa fixa de abertura de crédito, né? Não está considerando o IOF, que deve ser pago, né? Então, a gente tem que prestar bem atenção nesses detalhes, tá? Que muitas vezes o agente financeiro, né? Ele não deixa tão claro assim para o seu cliente, né? Então, a gente precisa fazer uma análise simples, né, dessas taxas de juros e também desses acessórios da taxa. Esses acessórios que são as tarifas, os impostos e etc. Tá? Bom, agora vamos ver os tipos de amortização. Tá? Como nós podemos amortizar? Olha, o mais fácil da gente observar é esse aqui, o saque.
Amortização constante. Você pega o valor da dívida e diminui pelo número de parcelas. Esse aqui, sistema do montante, eu vou pagar tudo no final. O sistema americano, eu vou pagando o juro e depois eu pago no final. E o sistema price, eu vou ter aqui constante o PMT. No PMT, eu tenho o capital mais os juros, tá? Então, aqui eu posso construir cada um desses sistemas com a característica dele, tá? Vamos ver individualmente. A amortização de dívida pelo sistema do montante, ele é o seguinte, é a devolução do capital emprestado. Então, aqui eu tenho, ó, capital mais os juros acumulados no período em um único pagamento aqui no final. Olha, eu peguei 10 mil aqui e eu vou pagar esse 10 mil aqui no tempo 4. Só que vai ser 10 mil mais o quê? Mais os juros. Tá? Como que funciona esse sistema? Ele funciona assim, ó, na calculadora financeira, você tem... Ai, esqueceu o F daqui, né? O F está lá do outro lado. F, fim, né? Peguei 10 mil aqui no começo e quero saber 10 mil aqui no final. Então, quanto que vai ter aqui? Ó, eu vou ter que pagar R$14.641 no final. Olha o sistema de amortização. No primeiro período, tá? Eu tenho 10 mil, que é o valor do tempo zero do empréstimo. O primeiro mês, eu já começo a dever o juro de 10%, nesse caso, tá? No segundo mês, como a amortização, né, isso, juros compostos, eu tenho 10 mais o juro, 11. O próximo juro, 1.100. Então, eu vou passar a ter um saldo devedor de 12.100. 12.100, 10%, tá aqui. Vou passar a ter um saldo devedor de 13.310. 10% vai ser 1.333. Se eu fizer uma somatória aqui, eu vou ter que aqui vai dar 4.641,00, tá? Esse 4 mais o 10 daqui vai ser pago tudo no final. Se aqui, olha, até o momento, não fiz a última linha, né? Não fiz aqui essa consideração. Mas você já está amortizando aquilo que você deve e está pagando o juro do último período. Então, você tem aqui uma amortização de 13.310, né? Que é até onde você tem ele aqui, ó, do saldo devedor, quita ele, né? Mais o juro do período, você tem 14.641, que é a mesma coisa de você somar todos os juros, tá? Então, essa planilha, ela só vai facilitar para quando você chega aqui, olha, eu cheguei aqui no segundo mês. Segundo mês, eu quero refazer meu empréstimo. Então, aqui eu tenho como renegociar, eu tenho como estar mostrando isso e conhecendo melhor esses resultados, tá? Vamos falar agora do sistema de amortização americano. O americano, o conceito dele consiste em pagar, ó, vamos circular esse aqui, porque eu vou pagar os juros durante a utilização do capital. E, ao final do período, os juros do período mais a evolução do capital. Então, como se calcula? Cada período é calculado do juro da fórmula normal do valor presente, tá? Esse daqui não tem dúvida.
E é o mesmo exemplo do sistema anterior, do montante, tá? Então, vamos ver como é que vai ficar. Eu vou calcular o juro de 10 mil, que vai ser R$ 1.000 por mês, só que com uma diferença. Eu vou pagar esse juro aqui, ó. Em cada mês, eu vou pagar um valor. Aqui tem o 1.000 do mês, mais o 10 mil do final. Então, nesse sistema de amortização, quem usa muito isso? Os agiota, porque não vai estar aumentando o capital, vai estar pagando pela utilização do capital, mas não vai estar aumentando o capital, tá? Como é que fica isso na tabela de amortização? Aqui, no tempo zero, a mesma, né? No primeiro tempo, eu tenho o juro, só que eu vou somar o juro ao saldo devedor? Não, eu vou pagar ele. Se eu estou pagando essa prestação, eu não vou estar aumentando o valor do meu capital. No segundo mês, eu tenho 1.100? Não, eu tenho o juro sobre os 10 mil. Eu continuo tendo 10 mil. Então, eu vou pagar o 1.000, né? Vai somar aqui no saldo devedor para o próximo mês? Não, né? Eu já alimentei, né? A fome, né? De quem emprestou de mim o dinheiro e assim por diante. Quanto que ficaria aqui o custo desse capital? Numa somatória, eu tenho 1, 2, 3, 4, seria 4 mil nesse sistema de amortização americano. Tá? Então, aqui eu paguei o 10 mil, que é a amortização do final, mais o 1.000, paguei 11 mil no final do período do quarto ano. Então, nesse sistema, ficou 4 mil de custo. No sistema anterior, ficou 4.641, porque eu não paguei o juro. Tá? Então, vamos para o próximo sistema, que é o sistema francês, o Price, o mais utilizado. Tá? Nesse sistema, ele consiste em pagar as prestações de forma constante. Como já foi visto anteriormente no capítulo das séries uniformes, né, a função PMT da calculadora financeira vai nos dar essa parcela, ou utilizando a fórmula, né, do valor atual das séries uniformes, eu vou ter, ó, postecipada, ou seja, sem entrada. Então, eu vou calcular como vai ser, né, utilizando esse sistema, os mesmos dados do anterior. Então, valor presente, né, 10 mil, negativo no valor presente, 4 parcelas, 10% de juro, eu vou ter uma prestação de 3.154,71. Essa prestação eu vou pagar aqui, ó, no primeiro mês, né? No segundo mês, no terceiro mês e no quarto mês. Vamos ver como é que fica a planilha de amortização? Assim, ó. 10 mil, né? Aí eu venho e pago. 10 mil, 10%, o juro vai ser 1.000. Então, a diferença do valor da parcela da amortização. Então, essa amortização que eu usei aqui, ela vem para cá ser acumulada, ela diminui o saldo devedor do meu capital principal. Então, eu passo a ter, não 10, diminuiu o meu valor. Então, eu vou usar esse valor aqui para calcular o próximo juro de 10%. Olha aqui, ó, vem para cá, 784,53. Diminuído do valor da prestação, a diferença eu tenho a amortização, tá? Essa amortização aqui, esse 2.300, eu somo com ele, vira 4.500, né? Eu diminuo 3.700 do valor do capital principal, vai ficar faltando 5.475,11. Na próxima parcela, 10% do 5 vai ser 500 e alguma coisinha, diminuído do valor da parcela, eu estou pagando aqui, olha, 2.607. Percebam, o juro vai diminuindo,
as amortizações vão aumentando até eu quitar o valor do empréstimo. Difícil? Não. Não tem dificuldade nesse negócio, tá? Mas você sabe que os bancos já têm umas planilhas prontas para você estar vendo isso. Então, quando você olha na Caixa Econômica, você já vê que ela te simula, né? Ela simula situações e tem até uma forma decrescente de pagamento, né? Essa forma decrescente, ela está fazendo constante a parcela de amortização de capital e a variação do juro, é claro, vai diminuindo. Então, você tem aí vários sistemas. Agora, esse sistema aqui, né, que é o saque de amortização constante, nós temos aqui que ela é constante na coluna amortização. Ela vai ter uma maior parcela no começo e uma menor parcela no final, porque conforme você vai amortizando o capital, o juro vai diminuindo, né? Diminui o capital, diminui o juro, mas a amortização fica constante, tá? Como as amortizações são constantes, pega-se o valor principal, divide-se pelo número de parcelas de amortizações, para você saber o valor dessa amortização. Então, nesse empréstimo de 14, você vai dividir por 4, você vai ter 2.500 por mês, tá? Esse 2.500 por mês, nós vamos aplicar agora na tabelinha aqui, olha, a amortização é constante, mesmo valor, e os juros é cobrado em cima do saldo devedor. Então, 10 mil, juros de 10%, 1.000, mais 2.500 da amortização, eu vou ter uma parcela de 3.500. O valor da parcela vai diminuindo ao longo do tempo, enquanto que o juro também, por isso que ela vai diminuindo, porque o juro diminui, porque você vai estar amortizando o seu capital. 10 mil menos 2.500, você tem 7.500. Menos 2.500, você tem 5. 5 vezes 10%, 500. E assim por diante, até você zerar aqui o seu saldo devedor e pagar completamente a sua dívida. Como é que fica o fluxo de caixa aqui, ó? Primeira parcela, 3.500, segundo, 3.250, terceiro, 3.000 e quarta, 3.250. E assim por diante em outros, vamos dizer assim, em outros exercícios que vocês vão praticar na página 114, tá? E nessa condição, tá? Nós falamos sobre o módulo 3, que engloba unidade 3 e 4, tá? Do que você vai ver na apostila, essas rendas, esses empréstimos, eu estou considerando junto com rendas, mas ela está numa unidade diferenciada no material que eu postei para vocês, tá? Então, aqui nós temos uma série de atividades, né? Uma série de exercícios práticos, o qual vocês podem estar exercitando só com HP, tá? Não precisa fazer as fórmulas. Eu acho que vocês podem estar usando ela, né, tranquilamente, obtendo o resultado e administrar a vida de vocês em função disso. Todos os exercícios propostos, eles são baseados na vida real, tá? Eles são baseados na forma com que a gente faz os negócios de compra e venda, de parcelamento, de empréstimos, de aplicações financeiras, de investimentos, e assim vocês vão tendo, assim, de uma forma diferenciada cada uma dessas situações. Tá bom, gente? Olha, eu vou encerrar por aqui, porque eu falei demais. Vamos trabalhar juntos, vocês aí e eu aqui, resolvendo esses exercícios, porque eu vou transcrevê-lo todos na resolução para poder fazer a correção, a gravação da aula de correção de exercício para vocês, tá? Então, é isso aí. Uma boa noite para vocês e eu vou estar postando essas correções no decorrer da semana, tá?
para a semana que vem, a gente já vai ter alguma coisinha diferenciada para tirar dúvida, tá bom? E aí a gente pode estar conversando na aula síncrona sobre as atividades. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, é isso aí. Vamos encerrar até a próxima aula e vamos trabalhar agora. Não vamos deixar para fazer depois, tá bom? Não é tantos exercícios assim. Eu acho que eu judiei de vocês mais no primeiro, tá? Que é do juros simples. E no segundo, que eu também postei bastante exercício, aqui eu dei uma enxugada. Então, vamos trabalhar porque o exercício faz a gente memorizar. E em cada transparência que eu extrair da apostila a essência para vocês entenderem o conteúdo não é nem assim uma coisa absurda, são detalhes que vai caracterizar cada uma das operações que nós estamos fazendo, tá? Então, eu peguei a maneira mais fácil, a maneira mais básica, para que vocês tivessem uma forma de resolver qualquer um dos exercícios que eu estou propondo, tá bom? Então, é isso aí, gente. Até mais, tá? Uma boa noite para vocês e bom trabalho. Vamos continuar aqui trabalhando juntos.